Olá a todos, então nesse vídeo vamos falar sobre um assunto muito delicado, muito importante também de utilidade pública, que é um assunto que deve ser discutido. Um dos propósitos do canal aqui é esse, é um campo de discussão, um campo de observação do ser humano, do arquétipo humano. Então o arquétipo humano que vai dar origem à índole humana, aquilo que nós chamamos de índole, ou as inclinações, ou ainda as naturezas humanas, naturais, ou seja, naturais do âmago do arquétipo humano, elas estão presentes em todo ser humano enquanto ser humano. Porque o ser humano, o arquétipo humano é como se fosse uma roupagem, como se fosse um veículo. Então, quando nós encarnamos aqui, nós usamos este veículo. Todos usam esse veículo. Esse veículo às vezes vem com alguns defeitos, outros vêm com qualidades. A gente pode analisar isso de diferentes formas, de forma estética, de forma moral, mas o arquétipo humano, ele é único. Mesmo que existam vários tipos de corpos, vários tipos de situações para esses corpos. O arquétipo, nesse contexto, é a parte mais pura, mais essencial, essencial do arquétipo em si. Da mesma forma que um cachorro, que um gato, por exemplo, tem a inclinação uma gatinha, quando vai botar os seus gatinhos, vai parir seus gatinhos, ela já tem uma inclinação já para saber que tem que amamentá-los, que tem que lambê-los. Da mesma forma, os gatinhos já vão buscar o leite da mãe. Então, tudo isso compõe isso que nós chamamos de arquétipo. Obviamente que é uma visão resumida, é uma visão objetiva de algo que vai além. Ao mesmo tempo que vai além, que pode ser complexo, é também simples, ao ponto de podermos dizer que existe uma natureza no veículo, no arquétipo de um animal, e isso diferencia esse animal de outros animais. Então o ser humano, ele se diferencia de outros animais porque ele tem em seu arquétipo certa natureza, certa inclinação. Da mesma forma que o fogo, os gregos diziam muito isso, e eu acho isso muito bonito, a natureza do fogo é ascender, é subir. Pode ver que toda chama que nós acendemos, ela sempre sobe. Não tem nenhuma chama que vai horizontalmente ou que desce, a não ser que coloquemos algum caminho, com combustível para que o mesmo faça esse trajeto. O fogo, ele tende a subir. Então é isso que eu quero dizer com natureza. E o assunto que está escrito aqui na tela, que é sobre a depressão, que é sobre a falta de esperança, digamos assim. Então, o que é depressão? Depressão, na geografia, ela vai ser entendida como um declínio, um campo com uma depressão. Então, um campo que desce em determinado momento, ele tem um declínio. Isso é uma depressão na geografia. Usamos esse termo na geografia. E a depressão, ela significa uma pressão para baixo, de cima para baixo. Então, quando nós fazemos massagem cardíaca, por exemplo, é uma depressão. Nós fazemos uma depressão da pessoa. E também podemos ir além e falar sobre expressão, impressão. Impressão é algo interno, algo que entra e inspira, inspiração do ar. A expressão, expiração, que vai para fora. Então a depressão é algo que é feito, uma depressão, uma massagem cardíaca é uma depressão. Que nós fazemos é um ato que gira em torno dessa palavra de depressão, para fazermos a pessoa respirar. Então a depressão, ela deve ser entendida, sugiro que entendamos dessa forma, que a depressão é um momento no qual que o arquétipo humano, ele está dizendo, ele está anunciando
que existe uma falta de vontade, ou seja, né, usando essa alegoria da respiração, é como se a pessoa ela não respirasse mais, é como se a pessoa tivesse parado de respirar. Então devemos fazer uma depressão, devemos fazer com que esse ar ele, ele retorne ao organismo, né, ao arquétipo. Então a falta de ar, né, a gente vai ver na Bíblia, né, na Torá, no Antigo Testamento, que o demiurgo soprou nas narinas de Adão, né, o ar, e o tornou um ser vivente, né, um ser vivo. Então esse ar que faz a vida. Então nessa obra aqui que eu estou apresentando, um momento, desculpa, nessa obra aqui de Albrecht Dürer, é uma obra acho que do século XVI, existem vários estudos extremamente interessantes, né? Extremamente interessantes sobre esse desenho, esse quadro. Aconselho vocês a pesquisarem. Esse quadro se chama Melancolia. Então a melancolia, ela vem ela apresenta uma noção de um líquido negro, um líquido escuro, derivado do fígado. A melancolia ela tem isso aí, esse aspecto, esse estudo alquímico antigo, ele analisava a melancolia como sendo isso, como tendo como causa física, né, esse líquido negro que sai do fígado. Que seria o motivo da pessoa entrar numa depressão. Mas a melancolia ela antecede a depressão. A depressão hoje em dia ela me parece, né, uma constatação muito mais psicológica, psiquiátrica, uma nomenclatura muito mais psiquiátrica e psicológica para atestar a melancolia. Então a melancolia ela vem antes da depressão. A melancolia é um estado natural do ser humano, do arquétipo humano, volto a dizer. Então a melancolia, o que significa esse desenho? Por que eu estou apresentando esse desenho? Ele parece muito com a simbologia do caos na alquimia. Então antes da criação, né, alegórica do universo, existiu o caos. Então o caos ele é extremamente benéfico na mentalidade hermética, mentalidade esotérica, porque ele antecede a criação. Então é esse momento no qual todos nós já sentimos, porque isso, volto a dizer, faz parte do arquétipo humano, no momento de transição. Né? Então a melancolia, podemos ver na imagem essa questão da melancolia, como esse anjo está. Esse anjo ele está pensativo, ele não está pensando no sentido de criação, ele está com o rosto virado de costas para a luz, né? Tá obscura a sua face, ele está com um compasso, né, de medição, ou seja, ele está medindo, mas ele já parou de medir. Ele está nem pensando e nem deixando de pensar, ele entrou num estado onde a gente vai ver até o querubim lá, ele tá parado, o animal, o boi ali, ele tá deitado, nós temos uma pedra polida, né, circular, né, uma bola de pedra, ou seja, o trabalho já foi feito, existe uma outra pedra que já foram aparadas as arestas já, ou seja, ele já fez todo o trabalho e ele não encontrou o sentido. E a melancolia, ela não busca um sentido para a coisa. Quando nós entramos no estado melancólico, nós não buscamos responder questões. A gente entra num estado de caos, mas um caos pacífico. E essa simbologia do caos, muito importante para o hermetismo, para o esoterismo. Então você entra num estado onde você contempla sem a vitalidade. Né? Você se torna neutro, como se você se tornasse neutro, nem passivo nem ativo. Então é um estado muito ligado ao sal. O sal na alquimia ele significa isso, essa união, é o elemento que dá a união. Uma comida sem sal não tem gosto, porque o sal ele une o gosto da comida à nossa saliva. A saliva em si é um sal que não é salgado, mas a saliva em si, ela faz essa conexão. Então o sal ele tem essa conexão. E quando nós entramos nesse estado de sal, né, chamamos de melancolia. Nós temos o sal, nós somos o sal, mas nós
não conseguimos unir a passividade à atividade. E aí surge aquela questão da eureka, né, da lâmpada que acende. Logo depois da melancolia surge essa lâmpada, que é essa esperança, essa vitalidade, essa vontade de viver. Então, o que vai gerar depressão, na verdade, no fundo? É que quando nós entramos no estado de melancolia, nós queremos logo entrar em atividade, nós queremos buscar algo que nos anime de novo. O espírito humano, a alma humana, quando entra no arquétipo humano, por vezes, por intermédio das religiões, não entende que esse estado é um estado natural do arquétipo humano. Então, logo quando surge a melancolia, o espírito humano, a alma humana busca uma atividade, busca alguma coisa. O ego humano busca alguma coisa, a personalidade busca alguma coisa. E aí a pessoa, ela acostuma o arquétipo humano a sempre, quando entrar no estado de melancolia, buscar algum subterfúgio para se animar, ou se tornar passivo ou ativo. Então aí surgem todos os problemas psicológicos e psiquiátricos da humanidade que estamos enfrentando hoje. Então, a melancolia, ela pode ser a solução, né, ou a dissolução da depressão. Né? A depressão, ela não precisa ser algo cultuado. Existe um culto à depressão hoje em dia. E esse culto deve ser limpo, deve ser apagado. Devemos sim entender a melancolia. Entender que a melancolia é um caos que precede a criação, que precede um movimento e um repouso. A melancolia não é nem movimento nem repouso, pegando Aristóteles. A melancolia é esse motor. Seria, para aqueles que acreditam em Deus, nesse Deus único, no demiurgo único, a melancolia seria o estado onde você está mais próximo dessa alegoria conceitual de Deus único, né? de demiurgo único. Então é o repouso, é o sábado que repousa, é o dia que você não trabalha, que já fora tudo criado. Então a melancolia está muito ligada ao sábado, né? E, por sinal, hoje é sábado ainda. Então o sábado, o Saturno, é denso, é chumbo. Então esse chumbo que repousa, esse chumbo pesado, a melancolia, ela representa isso. Então a melancolia, ela é natural do arquétipo humano, né, para concluir, e ela, ao meu ver, né, eu estou apresentando uma compreensão aqui, aqueles que não concordam, eu acho que é normal isso, devemos, né, sempre refletir, mas eu interpreto a melancolia como um estado natural do arquétipo humano que pode auxiliar a compreensão do estado de depressão de uma pessoa. Então a pessoa, quando ela está em depressão, ela não deve buscar um subterfúgio passivo ou ativo para se entreter, para buscar um sentido na vida. É buscando o sentido que você perde o sentido, que você perde o controle desse veículo, desse arquétipo humano. Então, quando surgir a depressão, contemple a melancolia, porque a melancolia está por detrás dessa depressão que fora criada pelos psicólogos e pelos psicanalistas e pela crendice popular. Então a depressão, ela na verdade ela não existe. O que existe é a melancolia. Então por isso que o título do vídeo é a melancolia, ela é relacionado à melancolia sendo uma cura para a depressão. Então, aconselho vocês a pesquisarem, se quiserem, mais sobre a melancolia, os textos alquímicos, né, medievais, porque existe uma grande chave na melancolia. E aí surge a criação. Então é isso, muito obrigado e até mais.